Olá, eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos na altura dos ombros escuros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa vermelha. E hoje nós vamos falar sobre o valor da democracia. A gente ouve dizer que a gente vive numa democracia, que a gente tem que respeitar a democracia, que a democracia é o governo do povo. Mas você sabe exatamente o que é democracia? Você sabe de onde surgiu essa ideia de democracia? Será que vivemos numa democracia? Então, vamos nessa aula hoje ver de onde surgiu e qual o valor da democracia nos seus aspectos sociais, culturais e políticos. Então, vem comigo que eu vou te contar essa história. A democracia ocidental, segundo a documentação, surgiu há mais ou menos 2.500 anos lá na Grécia Antiga. Mas antes de criar a democracia, os gregos criaram a cidadania, ou seja, a ideia de que todo cidadão, aquele que vive na cidade, na polis, poderia participar da vida da cidade. Depois, os gregos começaram a ficar incomodados com a ideia de que o governo da cidade fosse feitos por uma pessoa, ou seja, uma monarquia, ou por um grupo pequeno de pessoas, como uma oligarquia. Foi então que eles tiveram a ideia de que todos deveriam participar da vida da cidade e tomar as decisões. Nasce então a democracia. Democracia vem de demos, povo, e cracia, forma ou força de poder, ou seja, a democracia é o governo do povo. E a democracia grega era direta, ou seja, todos os cidadãos decidiam pelo voto para tomar as decisões. Várias vezes ao ano, os atenienses se reuniam na ágora, como mostra essa representação, para debater e votar os assuntos importantes, os assuntos que impactavam a vida dos habitantes da cidade, no caso de Atenas. Mas a democracia ateniense era bem restrita. Primeiro, porque a cidade era bem menor e o número de habitantes bem menor do que as cidades atuais. Além disso, mulheres, escravizados e estrangeiros não participavam da vida política, não eram cidadãos e não podiam opinar sobre os rumos da cidade. E aí, você pode me perguntar então, então a democracia grega não era tão democrática assim. É verdade, não era não. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, no mundo antigo, no mundo onde as sociedades viviam sob o governo de monarquias e de reis, a ideia de que o povo pudesse tomar a decisão foi muito revolucionária. Mas foi revolucionária demais. Tão revolucionária que logo acabou, porque quando a Grécia começou a ser invadida por outros impérios, a ideia de democracia ficou no passado e só muitos séculos depois começou a incomodar de novo essa ideia de governo autocrata. E foi somente a partir do século XVIII, com os pensadores iluministas, que a ideia de um governo autocrático, um governo de monarcas, voltou a incomodar. Mas foi somente depois da Revolução Francesa, que derrubou a monarquia da França, que os pensadores, por meio das ideias republicanas, passaram a advogar uma participação política de todas as classes sociais. Mas a efetivação desse ideal demorou ainda mais 2 séculos para ser realmente implantado. Isso porque, nas sociedades contemporâneas, elas não incluíam na democracia todo o corpo dos seus cidadãos. Isso porque, por exemplo, as elites achavam que os pobres não tinham direito nem porquê participar da vida política do Estado. E as mulheres também não. Imagina, mulheres já eram consideradas inaptas ou que não tinham inteligência para participar da vida política. Mas, ironia, a partir da luta feminista pelo sufrágio feminino do voto, foi que outras camadas das sociedades conseguiram, então, serem incluídas dentro do corpo de cidadãos nas democracias contemporâneas. Foi com muita luta que conseguimos o sufrágio universal, que todos participassem da vida política. Nesse sentido, como eu falei, vale ressaltar a luta das mulheres pelo direito ao voto, iniciado no meado do século XIX, fez com que outros segmentos conseguissem também o direito à participação política.
Agora que você já sabe um pouco da história da democracia, você pode perguntar, como então que foi posto em prática essa ideia tão legal de o povo participar da vida política do país e das decisões? Então, seria muito difícil, na contemporaneidade, a gente replicar o modelo ateniense. Como eu disse, as cidades eram pequenas e seria difícil, por exemplo, a gente aqui no Rio de Janeiro juntar numa praça toda a população várias vezes ao ano para decidir sobre a cidade. Foi então que a modernidade e as democracias atuais criassem a ideia de democracia representativa. A democracia representativa é quando o corpo de cidadãos elege um cidadão para representá-lo. E a democracia representativa, ela é viável porque é regida por uma Constituição que estabelece um Estado democrático de direito, ou seja, um Estado que garanta a existência de uma Constituição, que é o conjunto de leis de um país, que regulamenta a política, a vida pública e os direitos e deveres de todos. E todo cidadão é considerado igual perante a lei, e todo ser humano é considerado cidadão. Além disso, o Estado Democrático de Direito tem que respeitar a Constituição, que é a Carta de Deveres e Direitos, promover eleições, bem como respeito à vontade popular e garantir o mandato do representante escolhido pelos cidadãos, seja na esfera do poder executivo ou legislativo. Contudo, não é pelo simples fato de a gente eleger um representante que torna um Estado democrático. Isso porque existem outras formas ditatoriais de governo que simulam eleições, mas não garantem que seja um governo realmente democrático. Esse tipo de governo é considerado como uma ditadura, ou seja, onde o povo não tem participação política. Para ser considerado efetivamente uma democracia, o Estado deve garantir aos seus cidadãos, entre outras coisas, liberdade de expressão e de imprensa. Liberdade que não significa expressar discurso de ódio, discurso racista ou discurso contra a ordem republicana, por exemplo. Tem que ter também a possibilidade de voto e elegibilidade política, acesso à informação e eleições idôneas. E também a falta desses fatores, somada a outras coisas como a derrubada de uma Constituição legal, sem a formação de uma Assembleia Constituinte, ou o impeachment de um representante legitimamente eleito sem justificativa, ou o impeachment de um representante legitimamente eleito sem justificativa constitucional, ou ainda uma prisão ilegal, indicam desrespeito ao sistema democrático. No Brasil, as elites políticas e econômicas nunca tiveram uma boa relação com a democracia e a participação popular. Tanto que a nossa república foi proclamada por militares. E os primeiros governos foram exercidos por militares, presidentes militares. Depois se estabeleceu a República Velha ou República do Café com Leite, que significa o seguinte: as elites de São Paulo, produtoras de café, junto com as elites de Minas Gerais, produtoras de leite, se alternavam no poder. E, para se manterem, ora São Paulo, ora Minas, elas beneficiavam as outras elites dos outros estados com muitos favores. Esse sistema prevaleceu por quê? Porque havia fraude eleitoral. Era chamado o voto de cabresto, que significa que, naquela época, o voto não era secreto. Então, a pessoa dizia em alto e bom som em quem estava votando. Isso permitia que os coronéis dos estados mandassem, através de compra de votos ou de violência mesmo, em quem a pessoa, o cidadão, deveria votar. Isso fez com que esse sistema político, esse regime que alternava São Paulo e Minas, permanecesse no poder até 1930. Isso porque, nesse ano, um político lá do Rio Grande do Sul, chamado Getúlio Vargas, resolveu tomar o poder. Em 1930, Getúlio tomou o poder e se torna presidente, que até 1936 exerceu o governo presidencial de forma provisória, mas a ruptura com o Estado Democrático de Direito oficialmente aconteceu entre
os anos de 1937 até 1945, quando o presidente Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo, ao tomar o poder e diluir o Congresso para assumir o governo com poderes ditatoriais. Depois ocorreu outra ruptura na democracia brasileira com o golpe civil-militar em 1964, quando militares das Forças Armadas, junto com setores civis da burguesia nacional, destituíram o presidente legitimamente eleito, João Goulart, e impuseram um regime ditatorial, que impôs um regime de exceção a partir de 1964, suspendendo direitos civis e a Constituição, impondo a censura contra a imprensa e fechando, por alguns momentos, o Congresso Nacional. Houve perseguição, tortura e assassinato de quem se opunha a esse regime ditatorial. A ditadura militar impediu que o Brasil fosse uma república democrática por quase 22 anos. Em 1985, a ditadura militar acabou, mas deixou como legado as eleições indiretas para presidente. Foi então que setores civis republicanos formaram um movimento chamado Direta Já, exigindo, na verdade, a volta da vida política democrática do país e as eleições para presidente. E foi somente em 1988, depois da Assembleia Constituinte, que foi promulgada a nossa última Constituição, a Constituição de 1988, que é chamada de a Constituição Cidadã. Isso porque ela garantiu que todos nós, todo o corpo de cidadãos do Brasil participasse da vida política do nosso país. E a Constituição, além de garantir a nossa participação política, ela é muito avançada em termos ambientais, sociais, habitacionais e também da participação popular no governo. Ela chega a ser uma Constituição praticamente participativa, porque se ela fosse posta em prática, haveria a possibilidade de nós, cidadãos, criarmos, através do voto, a participação legislativa. Mas a gente tem que ter em mente que a democracia, ela dá trabalho, ela é longa, precisa da participação. E, além disso, a gente tem que garantir que a Constituição seja cumprida não somente pelas eleições, porque um país democrático, realmente, um Estado democrático de direito, precisa de outras coisas para que a nossa Constituição seja realmente cumprida. Para sermos uma democracia realmente cidadã, é preciso que outras coisas aconteçam. Por exemplo, como pode haver realmente uma democracia num país como o Brasil, que é um dos países com uma das maiores concentrações de renda do mundo? E aqui poucas famílias detêm metade de toda a riqueza do país. E uma democracia também não sobrevive com tamanha desigualdade de renda, que se expressa na miséria, no desemprego, na fome e na falta de saúde e educação básica. Ou seja, é muito importante que todos nós participemos da nossa vida política e não somente a cada 2 anos no momento do voto. Isso porque a democracia dá trabalho e é preciso que a gente fiscalize os nossos representantes quanto ao cumprimento das leis, da Constituição, que nós podemos fiscalizar, nós devemos fiscalizar as ações dos executivos, do legislativo na elaboração de leis e do exercício do governo do nosso país. A democracia tem que ser vivida e conquistada dia a dia. E é por isso que a nossa participação é importante. É nosso dever conquistar essa democracia tão duramente conquistada por pessoas que sofreram e morreram por ela. E agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a democracia e o valor que ela tem na nossa vida, vamos resumir a nossa aula? Nessa aula vimos o nascimento da democracia em Atenas, a modernidade e a democracia representativa. Vimos o que é o Estado democrático de direito. Vimos como pode ocorrer o Estado ditatorial na atualidade e vimos as rupturas e a democracia plena no Brasil. Nossa aula fica por aqui, mas eu vou deixar para vocês um desafio. Em seu primeiro parágrafo, a nossa Constituição diz:
Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. E agora que você sabe o que é democracia e pensando em nossa Constituição, me diga, quando você sentiu que exerceu plenamente a democracia em sua vida? A nossa aula fica por aqui. Tchau!